Muito bem, então vamos agora para uma questão mais prática. É muito comum que a gente tenha que iterar sobre listas de inteiros. Então, como é que a gente faz quando a gente tem que iterar sobre, por exemplo, uma tabela? Eu quero fazer uma tabela dos senos de 0 a 180, como eu falei ainda agora. O problema é que eu vou ter que digitar uma lista com todos os números de 0 até 180. Isso é super inconveniente. Na prática, o que a gente faz é o uso da função range. Um range te permite gerar automaticamente uma lista com todos os valores de uma certa faixa de valores. Vamos dar uma olhada nisso aqui no shell, que é mais fácil. Então, range de 10. Vamos ver o que é que ele produz. Ele produz exatamente uma lista com os valores de 0 a 10. Isso me deixa muito fácil fazer uma iteração daquele tipo que a gente estava falando. For num in range de 10, né? Enter. O prompt ali indica que eu estou dentro do for e eu vou imprimir num e num ao quadrado, por exemplo. Está ali. 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16 e assim por diante. Ora, eu fiz esse for. Isso é a mesma coisa que ter feito isso aqui. Certo? É exatamente a mesma coisa. Com a vantagem de que eu não tenho que digitar os 10 números. Imagina, por exemplo, que eu não tivesse que fazer esse, mas que eu tivesse que fazer isso. Bem mais conveniente escrever o range, né, do que escrever os números de 0 a 1000. Né, e fazer dessa forma. Né, vamos fazer até 2000, por exemplo. Aqui. Tá certo? Agora o range pode ser um pouco mais interessante se a gente der para ele dois argumentos. Então, por exemplo, eu vou botar 200, 250. O que é que isso produz? Isso produz uma lista de todos os valores entre 200 e 250. O que é importante você perceber é que é sempre um intervalo aberto à direita. Então, ele produz desde o 200, mas não inclui o 250 na lista. Vamos lá, range de 10 a 20 vai produzir o quê? Tente responder antes de eu dar Enter. Os valores de 10 a 19. Da mesma forma, de 100 a 220, o que é que ele vai produzir? Os valores de 100 até 119. Na realidade, a gente pode ainda dar um terceiro parâmetro para o range. E esse terceiro parâmetro, se existir, o range vai interpretar como sendo o passo que deve ser dado entre cada um dos números gerados. Você vê que normalmente o passo dele é de 1 em 1, mas a gente pode pedir que ele gere de 10 em 10, por exemplo. Está aí. Range de 100 a 200 de 10 em 10 produz os números 100, uma lista contendo exatamente os números 100, 110, 120 e assim por diante. Veja que isso é bem conveniente, né, para usar no for. Então, por exemplo, eu posso fazer for num in range de 100 a 500, de 100 a 500, de 100 em 100. Né? Imprima número e o número ao cubo. Está aqui. Né? Os números de 100 a 500, intervalo aberto, de 100 em 100. 100, 200, 300, 400. E aqui os respectivos cubos. Certo? Então, essa é a ideia por trás do range. Aqui estão alguns outros exemplos. Certo? O primeiro exemplo com o qual a gente começou essa aula pode então ser escrito da seguinte forma: for num in range de 10, imprima número, número ao quadrado e número ao cubo. Veja que é bem mais claro escrever esse texto do que aquele while, onde a gente tinha que ter a inicialização, a atualização e a condição de limite, tá certo? Um inconveniente aqui do range, é claro, é o intervalo ser aberto à direita. Isso é uma coisa que se reclama muito. Depois de um tempo você se acostuma. Então, aqui o range 10 está dizendo que num varia de 0 a 9 e não de 0 a 10, como muitos podem se enganar aí em algum momento. Tá certo? Vamos dar uma olhada no terceiro exemplo. O que é que esse código aqui faz? Quantos números vão ser impressos? Né? Tente pensar um pouco sobre isso. For num em range de 1000. Que valores vão ser produzidos em range 1000? Primeiro lugar. A gente já sabe que isso produz números de 0 a 1000
intervalo aberto à direita, portanto vai produzir os números 0, 1, 2 até 999. Então num vai variar nessa faixa. E depois o resto do corpo é o que vai ser feito para cada um desses valores, de 0 a 999. Então o que esse programa faz é fazer esse if para cada um dos números de 0 a 999. Vamos dar uma olhada então no if, o que é que ele faz? If num mod 3 igual a 0, and num mod 28 igual a 0, imprima num. O que isso está fazendo é testando se o número é, ao mesmo tempo, divisível por 3 e por 28. Vamos dar uma olhada nisso rodando? For num in range de 1000, print, não é print, é if num mod 3 é igual a 0, se o resto da divisão por 3 é igual a 0, e o resto da divisão por 28 é igual a 0, que é outra forma de dizer se o número é divisível por 3 e o número é divisível por 28, imprima o número. Vamos ver que números ele imprime? Está aí. Essa é a lista dos números entre 0 e 1000, excluído 1000, que são divisíveis ao mesmo tempo por 3 e por 28. Certo? Vamos dar uma olhada agora num outro tipo de laço. Até agora a gente viu range, e um dos problemas é que range só produz inteiros. Então, como é que a gente pode fazer, por exemplo, quando a gente quiser fazer um laço sobre valores reais? Será que isso é possível? Bom, o fato é que é, e tem que ser. Eu quero, por exemplo, imprimir os raios aliás, os raios não, as áreas de círculos, o raio e a área correspondente de círculos com raio variando de 0.0 a 0.7 de raio, tá certo? Como é que eu faria isso? Né? Bom, tá aí uma forma de fazer, é numerar todos os valores possíveis. Isso funciona? Claro que funciona, né? For raio in 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 e 0.7, 2 pontos. Imprima o raio e qual é o 3.14 vezes raio ao quadrado. Vamos imprimir esse valor. Tá aí, funciona perfeitamente. O problema é que é muito chato ter que digitar cada um desses valores. Será que a gente não tem como fazer para gerar esses valores do mesmo jeito que a gente fez com range?